O sol da manhã nasceu sobre o novo Éden como acontecia todos os dias. Luzes douradas espalham-se pelos campos de trigo que se estendem de horizonte a horizonte. O ar cheirava a terra fresca e coisas em crescimento. Pássaros que os humanos trouxeram da terra cantavam nas árvores perto das casas da fazenda. Sarah Shen estava na varanda e observava sua filha Maya correr pela grama alta. A menina tinha 7 anos e cabelos pretos que voavam atrás dela como uma bandeira. Ela estava perseguindo borboletas, rindo enquanto elas escapavam de suas pequenas mãos. Tenha cuidado perto dos canais de irrigação, Sarah gritou. Eu sei. Mama Maya gritou de volta sem parar. Sarah sorriu e tomou um gole de café. O novo Éden era tudo que os planejadores da colônia haviam prometido. Solo rico, água limpa, estações amenas, depois de 3 gerações de humanos vivendo em estações espaciais apertadas e cidades abobadadas em mundos inóspitos. Este lugar parecia o paraíso. A colônia já existia há 12 anos. 12.000 pessoas viviam aqui, espalhadas por comunidades agrícolas espalhadas por todo o continente. A maioria deles eram mulheres e crianças. Os homens trabalharam nas plataformas orbitais de mineração acima do planeta, em rotação descendente durante 2 semanas todos os meses. Foi difícil fazer parte, mas os contratos de mineração pagavam bem. Em mais alguns anos, eles teriam economizado o suficiente para trazer mais famílias da Terra. O marido de Sarah, David, estava lá agora. Às vezes ela via a estação de mineração à noite, um ponto brilhante movendo-se entre as estrelas. Ela acenava, sabendo que ele não poderia vê-la, mas acenava mesmo assim. O acordo com o domínio Corvate tornou tudo isso possível. Os Corvate eram uma espécie orgulhosa, altos e escamosos, com antebraços e olhos que brilhavam levemente em laranja. Eles controlavam esta região do espaço. Quando os humanos pediram para estabelecer uma colônia agrícola, os Corvate concordaram em troca de uma parte da colheita. Foi um acordo justo. Todos se beneficiaram. Sarah terminou o café e entrou para preparar o café da manhã. A escola comunitária começava em 1h e Maya precisava comer antes da chegada do transporte, a 300 quilômetros de distância. Na capital da colônia, Opeville, a governadora Linda Park estava revisando os relatórios semanais. Os rendimentos das colheitas aumentaram. A nova estação de tratamento de água estava funcionando perfeitamente. 3 bebês nasceram esta semana, elevando a população da colônia para exatamente 12.047. Ela sorriu para aquele número. Crescimento, progresso, futuro, sua assistente bateu à porta. Governador, há algo estranho nos sensores de longo alcance. Estranho como? Navios, muitos deles. Vindo rapidamente do sistema externo, Governor Park franziu a testa. Tráfego programado. Não, senhora. E eles não estão respondendo aos nossos gritos. O governador levantou-se e foi até a janela. O céu estava claro e azul. Pacífico. Mas em algum lugar além daquele azul, algo estava por vir. Consiga-me uma conexão com o escritório comercial de Corvate e alerte as plataformas de mineração. O assistente assentiu e saiu correndo. Governor Park observou o céu e sentiu o primeiro toque frio de medo em seu peito. Ela disse a si mesma que não era nada. Provavelmente apenas uma patrulha de Corvate que se esqueceu de apresentar o plano de voo. Essas coisas aconteceram, mas suas mãos tremiam. Os navios que abandonaram a viagem mais rápida que a luz acima do novo Éden não eram militares de Corvate. Eles pertenciam a um senhor da guerra chamado Drefkar, um poderoso líder de clã que enriqueceu com a conquista e a escravidão. Ele comandou uma frota privada de 40 navios de guerra, tripulados por soldados leais apenas a ele. Drefkar estava na ponte de sua nave capitânia e olhou para o planeta abaixo. Um mundo tão pequeno. Defensores tão fracos. As plataformas de mineração humana já haviam sido destruídas, vaporizadas antes que pudessem enviar um aviso. Os destroços ainda caíam na atmosfera, deixando marcas brilhantes no céu, senhor da guerra. O seu segundo em comando disse que o planeta não tem instalações militares, nem rede de defesa. Apenas assentamentos agrícolas, eu sei, respondeu Drefkar.
Sua voz era profunda e fria. É por isso que eu escolhi. O domínio não aprovará esta ação. Os humanos têm um tratado. Drefar voltou seus olhos brilhantes para seu subordinado. O domínio é fraco. Eles negociam com essas criaturas em vez de conquistá-las. Eles tratam os humanos como iguais quando os humanos são claramente inferiores. Ele gesticulou para o planeta. Olhe para eles. Eles mandam seus guerreiros embora para cavar rochas no espaço. Eles deixam suas fêmeas e filhotes desprotegidos. Que tipo de espécie faz isso? Um confiável. O subordinado disse baixinho, um estúpido. Drefkar sorriu, mostrando fileiras de dentes afiados. Quando eu tomar este mundo, os humanos aprenderão o seu lugar, e o domínio verá que o meu caminho é o caminho correto. Força, domínio, medo. Quais são seus pedidos? Drefkar considerou a questão. Ele havia pensado nesse momento há meses. Os humanos acreditavam estar seguros. Eles acreditavam que a galáxia era civilizada. Eles precisavam aprender o contrário, matar todos eles. Ele disse, comece com as mulheres e os jovens. Certifique-se de que os machos em órbita possam assistir. Quero que vejam o que acontece com as espécies que esquecem que são presas. O subordinado hesitou. Mesmo entre os Korvat, isso era extremo. Mas ele serviu Drefkar durante 20 anos. Ele sabia o que acontecia com aqueles que questionavam as ordens. Como você comanda, senhor da guerra? Os navios Drop caíram do céu como um ponto de chuva de metal e esperançosos. Governor Park estava tentando entrar em contato com alguém que pudesse ajudar. As matrizes de comunicação estavam congestionadas. As plataformas de mineração não estavam respondendo. Os canais de emergência estavam cheios de pontos estáticos que atingiram as primeiras explosões. Ela correu para fora e viu os navios pousando na praça da cidade. Soldados de Korvat apareceram, armas levantadas. As pessoas gritavam, corriam, caíam. Uma jovem mãe carregando um bebê tentou fugir do governador. Um raio de plasma atingiu-a nas costas. Ela caiu, ainda agarrada ao filho, ainda tentando protegê-lo mesmo enquanto morria. Governor Park ficou congelado. Isso não poderia estar acontecendo. Eles tinham um tratado. Eles não fizeram nada de errado. Um soldado Korvat a viu e ergueu a arma. Ela fechou os olhos e pensou nos netos da escola do outro lado da cidade. O parafuso nunca veio. Em vez disso, ela ouviu uma voz, esse é o líder. Leve-a viva. O senhor da guerra quer dar o exemplo. Mãos ásperas agarraram seus braços. Ela foi arrastada em direção ao maior navio de transporte, onde um imponente Korvat em armadura ornamentada assistia ao massacre com óbvio prazer. Drianchar olhou para a fêmea humana. Tão pequena, tão frágil, que ele poderia esmagar o crânio dela com uma mão. Você é o governador. Ele disse que não era uma pergunta. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Sua voz estava firme apesar do terror. Temos um tratado. Não fizemos nada com você. Você existe. Drianchar respondeu. Isso é o suficiente. Ele se virou para seus soldados. Transmita isso em todas as frequências. Quero que todos vejam. Eles ativaram um drone de gravação que pairava no ar. Suas lentes focaram no governador e na cidade em chamas atrás dela. Drianchar agarrou-a pelo pescoço e levantou-a do chão. Humanos do Novo Éden. Ele anunciou, sua colônia agora pertence a mim. Seu tratado não significa nada. Seus aliados de domínio não irão salvá-lo. Você é a presa e eu sou o predador. Ele apertou. O governador engasgou e lutou. Conte ao seu povo na terra o que você viu hoje. Diga a eles que Driatar da Garra de Ferro pegou o que queria e ninguém o impediu. Diga-lhes que suas fêmeas e filhotes morreram gritando, enquanto seus machos observavam impotentes em órbita. Ele a soltou e ela caiu no chão, tossindo e apertando a garganta. Deixe-a viver, ele ordenou. Deixe-a levar a mensagem. O massacre continuou por 6 horas.
Sarah Chen ouviu as explosões em sua fazenda e pegou Maya nos braços. Ela correu em direção ao abrigo de emergência atrás do celeiro, aquele que eles construíram porque os regulamentos da colônia exigiam, mas que nunca esperaram usar. O abrigo era subterrâneo, escondido sob um piso falso no prédio de armazenamento. Sarah puxou Maya para dentro e fechou a porta. Eles se amontoaram na escuridão, ouvindo os sons da destruição. Acima, Dot Maya estava chorando. Mamãe, o que está acontecendo? Pessoas mais vieram, Sarah sussurrou. Mas estamos seguros aqui. Nós vamos ficar bem. Ela estava mentindo. Ela sabia que estava mentindo. Mas o que mais ela poderia dizer a uma criança de 7 anos? Os sons continuaram. Explosões, gritos, disparos de armas. Então silêncio. Depois de passos acima deles, Sarah cobriu a boca de Maya e prendeu a respiração. Os passos percorreram o chão, pararam e moveram-se novamente. Alguém estava procurando. Uma voz Kaurvati falou. Nada aqui. Apenas equipamentos agrícolas. Outra voz respondeu. O Senhor da Guerra quer que todos os edifícios sejam verificados. Nenhum sobrevivente. Já matamos milhares. Quantos mais podem haver? Essas são as ordens. Os passos se afastaram. Sarah não se mexeu. Ela não respirou. Ela segurou Maya com tanta força que a garota teria hematomas mais tarde. As horas se passaram, finalmente. Sarah abriu uma fresta da porta do abrigo e olhou para fora. O edifício de armazenamento estava intacto. A casa da fazenda estava em chamas. Os campos foram queimados. Os corpos jaziam no quintal. Seus vizinhos. Seus amigos. Ela fechou a porta e esperou 2 dias depois. Um navio de transporte do continente sul os encontrou. O navio estava sobrecarregado de sobreviventes, a maioria crianças. 47 pessoas em uma embarcação projetada para 20. A piloto era uma mulher chamada Rebecca Torres. Ela tinha cicatrizes de queimaduras no rosto e um braço na tipoia. Estamos indo para o farol de emergência, ela disse. Há uma lacuna no padrão de patrulha deles. Podemos conseguir. E todos os outros? Sarah perguntou. A expressão de Rebecca respondeu à pergunta que lançaram à noite. Voando baixo para evitar a detecção. As naves Kaurvati ainda estavam em órbita, mas pareciam satisfeitas com seu trabalho. Talvez eles pensassem que não havia ninguém vivo para escapar. O transporte rompeu a atmosfera e correu em direção ao espaço profundo. Atrás deles, o novo Éden queimava. Sarah estava sentada com Maya no lotado compartimento de passageiros. A menina parou de chorar. Ela havia parado de falar completamente. A galáxia esperou que a humanidade reagisse. Todas as espécies com comunicação mais rápida que a luz assistiam aos seus feeds de notícias e canais diplomáticos. Todos os governos com ligações à Terra realizaram reuniões de emergência. Cada comandante militar reviu os seus planos de defesa. Eles esperavam raiva. Eles esperavam demandas. Eles esperavam ameaças e ultimatos e todas as coisas barulhentas que as espécies furiosas faziam. Em vez disso, quando eles foram feridos, eles ficaram em silêncio no mundo natal dos Kaurvati. O sumo conselheiro Vetiner sentou-se em seus aposentos e leu os relatórios com crescente desconforto. 3 dias se passaram desde o ataque de Drefkar ao Novo Éden. 3 dias de completo silêncio da Terra não provocaram protestos diplomáticos. Não há exigências por justiça. Nenhum movimento militar. Nada. Talvez eles estejam em choque, sugeriu seu conselheiro. Perderam 12.000 cidadãos num único dia. Esse trauma leva tempo para ser processado. Talvez Vetiner tenha respondido. Mas ele não acreditou. Ele estudou humanos por décadas. Ele conhecia a história deles melhor do que a maioria dos Kaurvati. Ele sabia das suas guerras mundiais, dos seus genocídios, da sua capacidade tanto para a grande bondade como para a terrível violência. Ele sabia que os humanos não eram os agricultores gentis que fingiam ser. Entre em contato com nossa inteligência,
ativos e espaço humano. Ele ordenou. Eu quero saber o que eles estão fazendo. O conselheiro fez uma reverência e saiu. Vetiner foi até a janela e olhou para a cidade abaixo. Milhões de Corvati viveram e trabalharam lá, cuidando de suas vidas diárias, sem saber que um dos seus senhores da guerra talvez tivesse acabado de condenar todos eles. Drefkar agiu sem autorização. O domínio não ordenou o ataque ao Novo Éden. Mas isso não importaria para os humanos. Drefkar era Corvati. Ele usava seus símbolos e hasteava suas bandeiras. Aos olhos humanos, seus crimes eram os crimes do domínio. Vetiner ativou seu dispositivo de comunicação. Arranje-me uma ligação com a Embaixada Humana. Prioridade 1. Senhor, a Embaixada Humana está fechada há 2 dias. Todos os funcionários partiram. O quê? Eles não deixaram nenhuma explicação. Eles simplesmente trancaram as portas e evacuaram. Vetiner sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Em tudo em seus anos de diplomacia, ele nunca tinha visto humanos simplesmente partirem sem dizer uma palavra. Eles sempre tinham algo a dizer. Eles sempre queriam conversar. A menos que conversar não fosse mais o ponto. Por toda a galáxia, outras espécies notaram a mesma coisa. Os mercadores humanos abandonaram suas lojas e entrepostos comerciais. Os trabalhadores humanos renunciaram aos seus cargos sem aviso prévio. Os turistas humanos encurtaram as férias e embarcaram em navios para voltar para casa. Aconteceu silenciosamente. Sem anúncio, sem explicação. Um dia, os humanos estavam por toda parte. E no seguinte eles se foram. O embaixador Valtari no Conselho Galáctico convocou uma reunião de emergência. Esse comportamento não tem precedentes. Ela disse aos representantes reunidos. Os humanos retiraram-se completamente da sociedade galáctica. Eles não estão respondendo a nenhuma comunicação. Eles estão de luto. Os representantes da Mordex sugeriram, dê-lhes tempo. Isso não é tristeza. O Valtari respondeu, isto é preparação. Para quê? Ela olhou ao redor da câmara para os rostos de 100 espécies diferentes. Não sei. Mas temo que descobriremos em breve, na Terra. A almirante Helena Cross estava num centro de comando que não existia oficialmente. Foi enterrado nas profundezas de uma montanha. Escondida de todos os scanners e satélites que pudessem procurá-la, a instalação era mais antiga que o atual governo. Construída em segredo durante os primeiros dias da expansão humana no espaço ao seu redor. Os oficiais trabalharam em exibições holográficas mostrando as posições dos navios, movimentos da frota e avaliações estratégicas. A sala zumbia com uma atividade silenciosa. Relatório de status. Ela comandou um jovem comandante que deu um passo à frente. Todos os ativos e inativos foram ativados, almirante. A frota negra está se reunindo nas seguintes coordenadas. Ele tocou um controle e um mapa estelar apareceu no ar. Pontos vermelhos marcavam posições em todo o espaço humano em bases escondidas dentro de campos de asteroides. Nas atmosferas de gigantes gasosos. Em luas escavadas e estações abandonadas. Para 1.000 a 100 navios atualmente em operação. Outros 800 podem ser colocados online em 2 semanas. Situação da tripulação. Elogio completo. Os veteranos responderam imediatamente quando chamados. Muitos trouxeram seus filhos que já atingiram a maioridade desde a última ativação. Helena assentiu. A frota negra era o segredo da humanidade transmitido através de gerações. Cada família que serviu sabia da importância do silêncio. Eles treinavam em segredo, mantinham seus navios em instalações escondidas e esperavam o dia em que seriam necessários. Durante 200 anos esse dia nunca chegou. A humanidade escolheu a paz. Eles esconderam sua força e mostraram à galáxia apenas uma fração de sua verdadeira capacidade. Agora a espera acabou. O relatório de inteligência Helena disse que outro policial se aproximou. Nossos recursos do espaço. Corvati forneceram dados táticos completos. Temos a localização de todas as instalações militares de Drefkar S, horários de patrulha, frequências da rede de defesa e posições da frota.
Também identificamos todos os oficiais que participaram do novo massacre do Éden. Como eles participaram? Temos gravações das câmeras do próprio capacete, almirante. Os Corvati gostam de documentar suas vitórias. Sabemos exatamente quem matou quem. A expressão de Helena não mudou, mas suas mãos se fecharam em punhos e no governo do domínio. Eles estão se distanciando de Drefkar. Eles estão chamando isso de ação não autorizada. Eles ofereceram ao oficial que verificasse suas anotações. Ofereceram 2 milhões de créditos em compensação e uma expressão formal de pesar. 2 milhões de créditos para 12.000 vidas. Sim, almirante, o silêncio encheu o centro de comando. Todos ali tinham visto as imagens do novo Éden. Todos observaram crianças correndo e caindo. Todos ouviram os gritos e Helena respirou fundo. Aqui está o que vamos fazer. Não faremos ameaças. Não emitiremos ultimatos. Não faremos discursos nem faremos exigências. Simplesmente agiremos. Ela tocou um controle e o mapa estelar ampliou o espaço de Corvati. Drefkar possui instalações militares em 12 sistemas ENS. Atacaremos todos eles simultaneamente. Os ataques acontecerão na mesma hora. Independentemente dos anos-luz entre os alvos, esse nível de coordenação nunca foi alcançado por nenhuma espécie e o oficial observou que seremos os primeiros a marcar vários outros locais no mapa. Estes são centros populacionais civis no território de Drefkar. Eles não serão tocados. Nossos alvos são apenas militares. Qualquer um que se render será feito prisioneiro. Qualquer um que lutar será eliminado e o próprio Drefkar. Ele será capturado vivo. Ele será julgado na Terra por crimes contra a humanidade. A galáxia verá que não matamos simplesmente os nossos inimigos. Nós os responsabilizamos. Os oficiais trocaram olhares. Alguns esperavam uma resposta mais brutal. Alguns queriam um ponto. Helena viu seus rostos e entendeu. Eu sei o que você está sentindo. Eu também sinto isso. Mas não vamos nos tornar os monstros que atacaram o nosso povo. Vamos mostrar à galáxia a diferença entre nós e eles. Seremos precisos. Seremos justos e absolutamente devastadores para aqueles que mereceram a nossa ira. Ela olhou ao redor da sala, encontrando cada par de olhos com qualquer dúvida. Não havia nenhum, então começou a operação. Seguiremos em 48 horas para a lua fortaleza de Drefkar. O Senhor da Guerra estava comemorando sua vitória. Sua sala do trono estava repleta de seus guerreiros mais leais, bebendo e se gabando de suas mortes. Troféus do novo Éden decoravam as paredes, incluindo a bandeira que tremulava sobre a mansão do governador. Drefkar sentou-se em seu trono e observou seus homens com satisfação. O ataque correu perfeitamente. 12.000 humanos mortos e nenhuma vítima de Corvati. Foi uma vitória gloriosa. Warlord, seu oficial de comunicações, se aproximou nervosamente. Existem algumas anomalias nos dados do sensor. Que tipo de anomalias? Naves humanas, meu senhor. Ou melhor, a ausência deles. Não há embarcações humanas em nenhuma das rotas marítimas habituais. O comércio parou completamente. Drefkar acenou com a mão desdenhosa. Eles estão com medo. Eles estão se escondendo. Isto é o que a presa faz quando os predadores estão próximos. Talvez, meu senhor. Mas há outra coisa. Os nossos recursos de inteligência na Terra ficaram em silêncio. Não recebemos nenhum relatório há 3 dias. Eles provavelmente foram descobertos. Os humanos são paranoicos. Envie novos agentes. O oficial hesitou. Nós tentamos, meu senhor. As naves que enviamos ao espaço humano não retornaram. Eles simplesmente desapareceram. Pela primeira vez, um lampejo de incerteza passou pelo rosto de Drefkar. Mas ele empurrou isso para longe. Os humanos eram agricultores e comerciantes. Eles não tinham militares dignos de nota. A sua frota de defesa era pequena e desatualizada. Eles não eram uma ameaça para ele. Aumentem as patrulhas em torno das nossas instalações, ordenou.
E duplique a guarnição aqui na fortaleza. Não serei pego despreparado. Sim, meu senhor. O oficial curvou-se e recuou. Drefkar voltou sua atenção para a celebração. Mas a alegria havia diminuído um pouco. Algo estava errado. Ele podia sentir isso em seus ossos. Mas o que os humanos poderiam fazer? Do outro lado da galáxia, a frota negra movia-se em perfeito silêncio. Navios que nunca apareceram em nenhum registro deslizavam pelo espaço como fantasmas. Eles viajaram por rotas que ninguém mais sabia que existiam. Usando pontos de salto que a humanidade descobriu e manteve em segredo durante séculos, a Almirante Cross ficou na ponte de sua nau capitânia, a UES Nemesis. Era um navio da classe Dreadnought. Maior do que qualquer coisa que a galáxia já viu da humanidade. As suas armas poderiam quebrar a crosta de um planeta. Seus escudos poderiam resistir à coroa de uma estrela. E havia mais 40 iguais. Almirante, informou seu oficial tático, todas as frotas estão em posição. Estamos prontos para iniciar a operação sob seu comando. Helena olhou para o mapa estelar. 12 sistemas. Centenas de alvos. Milhares de inimigos que participaram do massacre ou que protegeram aqueles que o fizeram. Ela pensou na frota humana de Sarat cercando a lua fortaleza de Drefkar como um anel de aço. 500 navios de guerra mantiveram posições em intervalos precisos. Deles armas carregadas e prontas. Navios menores patrulhavam entre eles, procurando qualquer tentativa de fuga. O almirante Helenecros estava na ponte do Nemesis e estudava a exibição tática. A fortaleza era impressionante para os padrões Corvati, repleta de armas e protegida por múltiplos geradores de escudos. Foi construído para resistir a qualquer coisa que a galáxia pudesse lançar sobre ele. Mas a galáxia nunca tinha visto as verdadeiras armas da humanidade. Almirante, informou seu oficial tático, as varreduras iniciais foram concluídas. A fortaleza tem aproximadamente 30.000 defensores. Armas pesadas em todas as superfícies. A força do escudo está no máximo. População civil? Nenhum detectado. Esta é uma instalação puramente militar, Helena assentiu. Isso tornou as coisas mais simples. Drefkar, presença confirmada na estrutura de comando central. Nossos sensores identificaram seus sinais de vida pessoal. Bom. Ela olhou para a fortaleza mais uma vez. Então ela abriu um canal de comunicação. Este é o almirante Helenecros da Força de Defesa da Terra do Senhor da Guerra Drefkar. Você está cercado. Sua frota foi destruída. Suas instalações foram capturadas. Você não tem aliados nem esperança de reforço. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Estou lhe oferecendo uma chance de se render. Abram seus escudos e baixem suas armas. Você e suas forças serão levados sob custódia e transportados para a Terra para enfrentarem julgamento pelo massacre no Novo Éden. A resistência resultará na destruição de sua fortaleza e de todos que nela vivem. Silêncio no canal. Então uma risada, profunda e áspera, a voz humana de Drefkar estalou nos alto-falantes. Você acha que tem um? Você acha que essa demonstração de força me impressiona? Eu sou um guerreiro da garra de ferro. Eu esmaguei espécies mais poderosas que a sua. Eu não me rendo. Então seu povo morrerá. Deixe-os morrer. Eles morrerão com honra, lutando até o fim. Isto é mais do que se pode dizer dos vossos fracos agricultores do Novo Éden. Você sabe o que mais gostei em matá-los? A expressão em seus olhos quando perceberam que ninguém viria salvá-los. A maneira como eles imploraram por misericórdia. As mãos de Helena agarraram a borda do console tático. Ao seu redor, a tripulação da ponte ficou tensa. Alguns deles tinham família no Novo Éden. Drefkar continuou, sua voz cheia de desprezo. Vá em frente, humano. Destrua minha fortaleza. Mate meus guerreiros. Isso não muda nada. Mostrei à galáxia o que os humanos realmente são. Rezem, vítimas, fracos que não conseguem nem proteger as suas próprias fêmeas e jovens. Você está errado sobre nós. Helena disse baixinho,
mas você vai aprender. Ela cortou o canal e virou-se para seu oficial de armas. Mirem seus geradores de escudo. Apenas ataques de precisão. Quero esses escudos desativados em 15 minutos. Sim, almirante. O inimigo abriu fogo. Feixes de energia concentrada atravessaram o espaço e atingiram a fortaleza com perfeita precisão. Cada tiro atingiu exatamente onde foi mirado, queimando armaduras e destruindo os geradores abaixo. Outros navios da frota juntaram-se ao bombardeio. Eles não atiraram descontroladamente nem desperdiçaram munição. Cada arma encontrou seu alvo. Cada tiro serviu a um propósito dentro da fortaleza. Dreyfkar observou os indicadores do escudo piscarem e morrerem um por um. Seus oficiais táticos gritavam relatórios de danos, mas ele mal os ouvia. Ele estava observando a precisão do ataque humano com crescente desconforto. Este não foi o ataque desajeitado de agricultores e comerciantes. Este foi o trabalho de guerreiros que passaram gerações se preparando para a guerra, respondendo ao fogo. Ele comandou todas as baterias. As armas da fortaleza ganharam vida, preenchendo o espaço com raios de plasma e salvas de mísseis. Alguns encontraram seus alvos, atingindo navios humanos e deixando marcas de queimadura em seus cascos, mas os escudos humanos resistiram. A armadura deles absorveu o que os escudos não conseguiram. Navio após navio ignoraram os ataques que teriam paralisado as embarcações Corvati. Caudilho. Seu oficial tático gritou, seus navios não estão sofrendo danos. As nossas armas não estão a penetrar nas suas defesas. Impossível. Nenhuma espécie possui tecnologia tão avançada. A evidência sugere outra coisa sim, meu senhor. Dreyfkar olhou para a tela, incrédulo. Tudo o que ele sabia sobre os humanos estava errado. Tudo o que a galáxia acreditava sobre eles estava errado. Eles mentiram. Durante 200 anos, eles mentiram sobre quem eram e o que podiam fazer, e ele foi suficientemente forte para acreditar nisso. O último gerador de escudo explodiu em uma chuva de faíscas. A fortaleza estava agora exposta. O almirante Cross observou os escudos caírem e não sentiu satisfação. Esta não foi uma vitória para comemorar. Este era um dever a cumprir. Prepare festas de embarque, ela ordenou. Quero nossas melhores equipes de assalto. O objetivo é capturar Dreyfkar vivo. Todos os outros combatentes deverão ter a oportunidade de se renderem antes do combate. Seu comandante da marinha deu um passo à frente. O coronel Marcus Webb era um veterano em conflitos dos quais o público nunca tinha ouvido falar. Sua unidade treinou em segredo durante 30 anos, preparando-se para missões exatamente como esta. Almirante, solicitando permissão para liderar o ataque pessoalmente. É verdade, mas Marcus, ela encontrou os olhos dele. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei que você quer fazê-los pagar. Mas somos melhores que isso. Provamos isso hoje, entendido, almirante? Vou trazê-lo de volta respirando. Os navios lançados foram lançados por uma dúzia de porta-aviões. Protegidos por escoltas de caças, as armas da fortaleza tentaram derrubá-los. Mas os sistemas humanos de guerra eletrônica já tinham comprometido os computadores-alvo. Os artilheiros Corvati estavam atirando às cegas. O coronel Webb estava sentado na nave líder, revisando o plano de assalto em seu display tático. 200 fuzileiros navais contra 30.000 defensores. As probabilidades pareciam impossíveis, mas aqueles 30.000 defensores nunca tinham lutado contra humanos antes. Na verdade não, ouça. Ele disse à sua equipe durante a calma. Nosso objetivo é a estrutura de comando central. É onde Dretar está escondido. Entramos rápido, batemos forte e não paramos de nos mover. Quem se rende é feito prisioneiro. Quem luta é humilhado. Sem exceções. E os não combatentes? Perguntou um jovem fuzileiro naval. Não há. Não combatentes naquela fortaleza. Mas se alguém largar a arma e levantar as mãos, você segura o fogo. Nós não somos eles. Entendido. Sim, senhor. A nave estremeceu ao entrar na fina atmosfera da fortaleza. Através da janela de visualização,
Webb pôde ver a superfície subindo rapidamente em direção a eles. Os soldados Corvati estavam lutando para assumir posições defensivas. 30 segundos para pousar. Armas livres ao meu comando. A nave pousou com um baque e as portas se abriram. Fuzileiros navais humanos apareceram, suas armaduras motorizadas brilhando sob a luz forte. Os primeiros defensores Corvati abriram fogo imediatamente. Raios de plasma atingiram escudos humanos. Os fuzileiros navais responderam com precisão. Webb movia-se em meio ao caos como um cirurgião, seu sistema de mira identificando ameaças e suas armas eliminando-as. Anos de treinamento tornaram todos os movimentos automáticos. Cada tiro contava pontos ao seu redor. Sua equipe se espalhou em formação perfeita. Eles se moviam pelos corredores da fortaleza em pares, cobrindo uns aos outros, avançando continuamente em direção à estrutura de comando. Um grupo de soldados Corvati apareceu à frente. Armas levantadas. A voz de Webb ecoou pelos alto-falantes externos, traduzida automaticamente para Corvati. Larguem suas armas e rendam-se. Você não será prejudicado. Este é o seu único aviso. Um soldado largou o rifle e ergueu as mãos. Outros dois se seguiram. Um quarto tentou atirar. O tiro de Webb o atingiu no peito antes que o gatilho fosse puxado. Proteja os prisioneiros, ele ordenou. Envie-os para o ponto de coleta alfa. Todos os outros, continuem andando. O ataque continuou pela fortaleza. Sala por sala, corredor por corredor, fuzileiros navais humanos avançavam em direção ao centro. Alguns Corvati lutaram até a morte. Outros se renderam quando viram que os humanos honraram suas promessas. As palavras se espalharam pela fortaleza como fogo. Os humanos estavam oferecendo misericórdia. Os humanos não estavam matando prisioneiros. Os humanos não eram nada parecidos com o que o Senhor da Guerra afirmava. Mais e mais defensores depuseram as armas. Dreanchar observou o sensor interno está com raiva crescente. Seus guerreiros estavam se rendendo. Sua fortaleza estava caindo. E os humanos continuaram chegando. Covardes, ele rosnou. Eles são todos covardes. Sua guarda pessoal estava ao seu redor. 20 dos guerreiros mais leais ao seu serviço. Eles não se renderiam. Eles morreriam antes de permitirem que esses humanos levassem seu senhor. Célio centro de comando. Ordenou Dreanchar. Prepare-se para a defesa final. Portas pesadas se fecharam e armas automatizadas foram ligadas. O que quer que passasse por aquelas portas enfrentaria tudo o que lhe restava. Fora do centro de comando. O coronel Webb avaliou a situação. A última barreira. Atrás dele, o alvo. A equipe de violação sobe. Quero cargas moldadas naquela porta. Os fuzileiros navais trabalharam rapidamente. Colocar explosivos em pontos estruturais importantes. Eles praticaram esse cenário exato milhares de vezes. Cada movimento foi perfeito. Encargos definidos. Coronel, todos estejam livres. Ao meu sinal, Webb esperou até que seu time estivesse em posição. Então ele acionou a detonação. A explosão destruiu a porta em uma chuva de fragmentos de metal. Fuzileiros navais humanos passaram pela brecha, atirando em qualquer coisa que se movesse. Armas automatizadas explodiram sob fogo concentrado. Os guardas Corvati caíram um por um. Webb liderou o ataque. Sua armadura absorve vários golpes que teriam matado um soldado desprotegido. Ele respondeu ao fogo com precisão mortal. Cada tiro encontra seu ponto-alvo em segundos. O centro de comando estava seguro. A guarda pessoal de Dreatário estava morta ou incapacitada ao seu redor. O próprio Senhor da Guerra estava no centro da sala. Uma lâmina em cada um dos seus forenhas. Venha então. Humano. Ele rosnou. Enfrente-me você mesmo. Prove que você é mais do que máquinas e truques. Webb. A nave de transporte que transportava Dreatar moveu-se pelo espaço em velocidade máxima. Escoltado por 20 navios de guerra, o almirante Croix não se arriscava.
O Senhor da Guerra era o prisioneiro mais importante que a humanidade já fez e chegaria vivo à Terra. Dreatar estava sentado em uma cela reforçada nas profundezas do casco do transporte. Seus antebraços estavam amarrados com restrições projetadas para sua espécie, e uma equipe médica tratou seu pulso quebrado. Ele não havia falado desde sua captura. Os guardas estavam do lado de fora de sua cela, observando-o através do vidro reforçado. Eles não o insultaram nem o ameaçaram. Eles simplesmente assistiram. Isso incomodou Dreanchar mais do que ele admitiria. Quando ele fez prisioneiros no passado, ele se certificou de que eles soubessem exatamente o que os esperava. Dor. Humilhação. Morte. Esses humanos apenas ficaram ali com expressões vazias e não disseram nada. Uma porta se abriu e o almirante Cross entrou na área de espera. Ela era menor do que Dreanchar esperava. Mais velha, seu cabelo era prateado e seu rosto estava marcado pela idade. Ela parecia a avó de alguém, não o comandante de uma frota que acabará de destruir seu império. Deixem-nos, ela disse aos guardas. Eles hesitaram. Isso é uma ordem. Os guardas partiram. Embora Dreatar pudesse vê-los tomar posições do lado de fora da porta, Cross caminhou até o vidro, separando-a do prisioneiro e ficou ali, olhando para ele. Você é Cross, Dreanchar disse finalmente. Aquele que deu as ordens, almirante Ovenacros, e você é Dreatar da Garra de Ferro. Aquele que matou 12.000 pessoas do meu povo. Eu fiz o que os guerreiros fazem. Eu conquistei. Eu demonstrei força. Você massacrou agricultores e crianças. Não há honra nisso. Dreanchar riu, mas não havia humor nisso. Honra é algo sobre o qual os fracos falam para se sentirem melhor em relação à sua fraqueza. Os fortes pegam o que querem. Essa é a única verdade. Cross enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno tablet. Ela apertou um botão e uma imagem holográfica apareceu no ar entre eles. Era a fotografia de uma jovem. Cabelo preto, sorriso brilhante, falta de dentes da frente. O nome dela era Lily Park, disse Cross. Ela tinha 6 anos. Ela queria ser médica quando crescesse. Sua cor favorita era roxo, e ela tinha um bicho de pelúcia chamado Sr. Viskers que levava para todo lugar. Ela apertou outro botão. Outra imagem apareceu, Thomas Shen, 14 anos. Ele estava aprendendo a tocar violão. Seu professor de música disse que ele tinha um verdadeiro talento. Ele estava economizando dinheiro para comprar seu próprio instrumento. Outra imagem, Rebecca Santos, 32 anos. Ela estava grávida de gêmeos. Ela e o marido tentavam há 3 anos. Imagem após imagem apareceu. Rostos dos mortos. Nomes dos perdidos. Histórias que nunca seriam concluídas. Eu poderia mostrar a vocês todos os 12.000. Cross disse calmamente, tenho arquivos de cada um deles. Mas não acho que você se importe com seus nomes ou sonhos. Acho que você os vê como presas. Como coisas, eles eram fracos. Dreatar disse, mas sua voz havia perdido um pouco da certeza. Eles eram agricultores. Eles construíram uma comunidade em um mundo que não passava de rocha nua e campos vazios. Eles fizeram florescer. Eles criaram algo lindo do nada. Os olhos de Cross eram duros como pedra. Você o destruiu porque pôde. Por que você pensou que não haveria consequências? Por que você pensou que éramos presas? Ela se inclinou para mais perto do vidro. Você estava errado. Dreanchar encontrou seu olhar. Então me mate. Faça sua vingança. É o que qualquer espécie faria. Não. Cross balançou a cabeça. Matar você seria fácil. Seria satisfatório. E isso nos tornaria exatamente o que você pensa que somos. Primitivo. Violento. Não é melhor que você. Ela guardou o tablet. Você vai ser julgado, Dreatar. Em tribunal aberto perante toda a galáxia. Você vai ouvir o testemunho dos sobreviventes. Você verá a evidência do que fez. E então um júri composto por
Humanos e alienígenas decidirá seu destino. Que tipo de julgamento da justiça aos conquistados? Do tipo que inventamos. Do tipo que incorporamos em nossas leis há milhares de anos. Quando os nossos antepassados perceberam que a vingança só cria mais violência, essa punição deve ser proporcional e justa. Que até os monstros merecem a oportunidade de falar antes de serem julgados. Dreyonchar olhou para ela. Em todos os seus anos de conquista, ele nunca havia encontrado uma espécie como esta. Eles tinham o poder de destruí-lo e optaram por não usá-lo. Você me confunde, humano. Bom. Croix virou-se para sair. Talvez a confusão seja o primeiro passo para a compreensão. Ela parou na porta. Aquelas pessoas que você matou teriam recebido você como amigo se você tivesse vindo para negociar em vez de conquistar. Eles teriam compartilhado sua comida e suas casas. Isso é quem eles eram. Isso é quem somos. Ela olhou para ele uma última vez. Você poderia ter tido um aliado. Em vez disso, você tem um inimigo que nunca esquecerá o que você fez. Espero que a lembrança lhe faça companhia para o resto da vida. A porta se fechou atrás dela. E Dreyonchar estava sozinho, com as imagens ainda flutuando no ar. Rostos de mortos, olhando para ele com olhos que nunca mais viriam. Ele disse a si mesmo que não sentia nada. Ele estava mentindo. Na Terra, os preparativos para o julgamento estavam em andamento. O Tribunal Mundial convocou uma sessão de emergência para estabelecer procedimentos. Especialistas jurídicos de todas as nações humanas trabalharam juntos para criar um processo. Isso seria irrepreensível. O Conselho Galáctico solicitou o Estatuto de Observador e a humanidade concedeu. Representantes de 50 espécies assistiriam aos procedimentos. Eles queriam ver como os humanos lidavam com a justiça. Sarah Shen sentou-se numa sala de conferências no gabinete do procurador, prestando seu testemunho a uma equipa de advogados. Maya sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. E então chegou o transporte, disse Sarah. Voamos para a Terra. Isso foi há 3 semanas. A promotora principal, uma mulher chamada Vitória Ocanjo, assentiu com simpatia. Obrigado, senhora Shen. Eu sei que isso é difícil. O que acontecerá com ele? Para o senhor da guerra? Ele será julgado por crimes contra a humanidade. Se for considerado culpado, ele passará o resto da vida na prisão. Não executado? Vitória balançou a cabeça. Abolimos a pena de morte para todos os crimes há 100 anos. Mesmo para alguém como ele, Sarah considerou isso. Parte dela queria Dreyonchar morto. Parte dela queria que ele sofresse como seus vizinhos sofreram. Mas outra parte dela, a parte que te ensinou a Maya que a violência era errada, compreendeu o princípio. Ele vai entender? Ela perguntou, ele saberá por que não o estamos matando? Espero que sim, disse Vitória. Esse é parcialmente o ponto. Para mostrar a ele, e a todos que estão assistindo, que somos melhores do que ele fez conosco. Maya olhou para a mãe. Mamãe, o homem mau machucará mais alguém? Não, querido. Ele está preso agora. Ele não pode machucar ninguém. Bom. Maya voltou ao desenho que estava fazendo. Mostrava uma casa, um jardim e 2 figuras de mãos dadas. Desenhando nossa nova casa, aquela que vamos construir, Sarah sentiu lágrimas nos olhos. Depois de tudo, a filha ainda pensava no futuro, ainda esperando que esse fosse o jeito humano. Caia, levante-se, continue. O julgamento começou numa clara manhã de primavera em Genebra. A sala do tribunal estava repleta de representantes de toda a galáxia. Câmeras transmitem os procedimentos para todos os mundos habitados. Dreyonchar foi trazido usando restrições projetadas para sua espécie. Ele se movia com tanta dignidade quanto conseguia. Recusando-se a demonstrar fraqueza, a promotora, Vitória Ocanjo, compareceu perante o tribunal e dirigiu-se não apenas aos juízes humanos, mas a toda a galáxia que assistia além. O que aconteceu no Novo Éden não foi uma batalha, não foi uma conquista, foi assassinato, assassinato deliberado, calculado e a sangue frio de civis que não representavam nenhuma ameaça e não ofereceram resistência.
Ela apontou para uma tela onde as imagens do massacre começaram a ser reproduzidas. Na galeria, observadores alienígenas moviam-se desconfortavelmente. Alguns desviaram o olhar. O réu optou por matar essas pessoas porque acreditava que não haveria consequências. Ele acreditava que os humanos eram fracos. Ele acreditava que aceitaríamos nossa perda e não faríamos nada. Ela se virou para olhar diretamente para Dreatar. Ele estava errado sobre a nossa fraqueza, mas não estava errado ao esperar que reagissemos com raiva cega, que poderíamos simplesmente destruir a ele e ao seu povo em retaliação. Isso é o que a maioria das espécies faria. É isso que a história diz que os vencedores sempre fazem aos derrotados. Vitória fez uma pausa, deixando o silêncio crescer, mas não estamos aqui por vingança. Estamos aqui por justiça. Há uma diferença, e essa diferença define quem somos como espécie. O julgamento durou 3 semanas. Sobreviventes testemunharam sobre o que testemunharam. Peritos forenses apresentaram evidências. Analistas militares explicaram o planejamento e a execução do ataque ao longo de tudo. Dreanchar ouviu em silêncio. A sua defesa, fornecida por advogados humanos que se voluntariaram para garantir um processo justo, argumentou que as suas ações eram consistentes com a tradição militar de Corvafi. Que os humanos deveriam saber dos riscos de parecerem fracos, que o tratado era inválido porque os humanos deturparam as suas capacidades. O júri deliberou durante 4 dias quando retornaram. A sala do tribunal ficou em silêncio. Todas as câmeras da galáxia focaram na chefe do júri, enquanto ela se levantava para dar o veredicto. Pela acusação de crimes contra a humanidade, consideramos o réu culpado. Dreanchar não mostrou reação. Sob a acusação de dirigir o assassinato de não combatentes, consideramos o réu culpado. Ainda nada. Sob a acusação de conspiração para cometer genocídio, consideramos o réu culpado. O capataz olhou para o senhor da guerra com algo que poderia ter sido pena. O réu é condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele cumprirá sua pena em uma instalação projetada para conter humanamente indivíduos de sua espécie. Ele receberá alimentação adequada, cuidados médicos e oportunidades de educação e reflexão. Dreanchar finalmente falou. Você deveria me matar. O capataz balançou a cabeça. Nós não fazemos isso aqui. Os guardas se moveram para levá-lo embora. Como câmara passiva do Conselho Galáctico, era o maior espaço fechado da galáxia conhecida, construído em uma estação neutra orbitando uma estrela morta. Poderia conter representantes de milhares de espécies. Hoje, estava em pleno ponto. A almirante Helen atravessava o corredor central, seus passos ecoando no vasto silêncio. Ela usava seu uniforme de gala, medo está brilhando em seu peito. Atrás dela, seguia uma pequena delegação de diplomatas humanos. Todos os olhos na câmara estavam fixos nela. Ela alcançou a plataforma de discurso e virou-se para a Assembleia. Milhares de rostos alienígenas olharam para ela. Alguns eram hostis. Alguns estavam curiosos. Alguns estavam com medo. Ela entendeu todas essas reações. Ilustres representantes, ela começou. Venho diante de vocês hoje não para ameaçar, não para exigir e não para pedir desculpas. Venho explicar. Ela fez uma pausa, reunindo seus pensamentos há 6 meses. Um senhor da guerra Corvati atacou uma colônia agrícola humana e matou 12.000 do nosso povo, mulheres, crianças, agricultores que nunca tinham levantado uma arma com raiva. Ele fez isso porque acreditava que éramos fracos. Ele acreditava que não haveria consequências. Murmúrios ecoaram pela câmara em resposta. A humanidade revelou capacidades que tínhamos escondido durante séculos. Uma frota que ninguém sabia que existia. Tecnologia que supera qualquer coisa no espaço conhecido. Poder militar que rivaliza com as forças combinadas das 5 espécies mais poderosas deste conselho. Os murmúrios ficaram mais altos. Eu entendo sua preocupação. Você está se perguntando por que escondemos isso. Você está se perguntando o que mais podemos estar escondendo. Vocês estão se perguntando se a humanidade é uma ameaça aos seus mundos e ao seu povo. Ela deixou a pergunta pairar no ar.
Direi a você por que escondemos nossa força e direi que tipo de espécie realmente somos. Ela tocou um controle e uma tela holográfica apareceu acima da plataforma. Mostrou a Terra como era há 500 anos. Quando os meus antepassados se desenvolveram mais rapidamente do que a viagem da luz, emergiram numa galáxia cheia de poderes estabelecidos. Espécies que viajam pelas estrelas há milênios. Impérios que conquistaram centenas de mundos. Forças militares que poderiam ter destruído a Terra numa tarde. A exibição mudou para mostrar as primeiras colônias humanas. Éramos novos. Éramos pequenos. E tínhamos uma escolha a fazer. Poderíamos tentar competir com os poderes estabelecidos, construindo a maior frota, as armas mais fortes, os militares mais agressivos. Esse caminho teria levado à guerra. Uma guerra que podemos vencer, mas a um custo que nos definiria para sempre. Outra mudança. Navios sendo construídos em bases ocultas. Ou poderíamos escolher um caminho diferente. Poderíamos esconder as nossas verdadeiras capacidades e apresentar-nos como comerciantes, agricultores, exploradores. Poderíamos construir relações baseadas na cooperação e não na intimidação. Poderíamos tornar-nos parceiros valiosos em vez de rivais temidos. Ela olhou ao redor da câmara. Escolhemos o segundo caminho. Por 200 anos, negociamos com você. Trabalhei ao seu lado. Compartilhamos nosso conhecimento e aprendemos com o seu. Temos sido bons vizinhos. Não porque fossemos fracos demais para ser qualquer outra coisa, mas porque acreditávamos que a paz era melhor que a guerra. A exposição mostrava o massacre no Novo Éden. Suspiros e sussurros encheram a câmara. Dryanshar não entendeu isso. Ele viu a nossa natureza pacífica e confundiu-a com fraqueza. Ele atacou os nossos cidadãos mais vulneráveis porque pensou que não haveria resposta. Ele estava errado. O display mostrou a resposta humana. A frota negra emergindo de bases ocultas. Os ataques precisos a alvos militares. A captura da fortaleza Dryanshar S. Poderíamos ter feito mais. Poderíamos ter queimado todos os mundos que Dryatar tocou. Poderíamos ter exterminado todo o seu clã. Todo homem, mulher e criança. Nós tínhamos o poder. Tivemos a provocação. Ela deixou isso penetrar. Nós optamos por não fazê-lo. Visamos apenas instalações militares. Poupamos civis. Aceitamos rendições. E quando capturamos o responsável, não o executamos. Nós o levamos a julgamento. Demos-lhe advogados e deixamo-lo falar em sua própria defesa. Seguimos nossas próprias leis. Mesmo quando essas leis protegiam o nosso pior inimigo. Ela se aproximou da borda da plataforma. Isso é quem somos. Não os agricultores pacíficos que vocês pensavam que éramos. Não os monstros sedentos de sangue que alguns de vocês temem. Somos uma espécie que escolhe cuidadosamente suas batalhas. Uma espécie que valoriza a vida. Até mesmo o li dos nossos inimigos. Uma espécie que acredita que a justiça é mais importante que a vingança. O alto conselheiro Corvati levantou-se do seu assento. Sua voz percorreu a câmara. Almirante Cruz. O domínio Corvati não autorizou as ações de Dryatar se nós nos distanciamos de seus crimes. Que garantias temos de que a humanidade não procurará mais represálias contra o nosso povo? Helena se virou para encará-lo diretamente. Sumo conselheiro, sua pergunta contém resposta própria. Você não autorizou o ataque. Seu povo não participou do massacre. Portanto, você não tem nada a temer da humanidade. Mas a nossa espécie partilha sangue com o assassino. E a minha espécie partilha sangue com tiranos e assassinos ao longo da nossa história. Não punimos as crianças pelos pecados dos seus antepassados. Não culpamos as nações pelas ações dos indivíduos. Isso não é justiça. Isso é punição coletiva. E nós rejeitamos isso. Os embaixadores Veltri falaram pescoços. Almirante, você revelou que a humanidade possui um poder militar muito além do que acreditávamos. Como podemos confiar que você não usará esse poder contra nós?
Helena assentiu. Como se ela esperasse essa pergunta. Embaixador, não se pode confiar com base em promessas. Promessas não significam nada. Você só pode confiar com base nas ações que ela gesticulou para o display, que agora mostrava imagens do ataque à fortaleza durante nossa operação. Capturamos mais de 8.000 soldados Corvati. Cada um deles está vivo. Eles receberam alimentação, cuidados médicos e alojamentos confortáveis. Eles serão devolvidos às suas famílias assim que os acordos diplomáticos estiverem concluídos. Novas imagens apareceram. Fuzileiros navais humanos dando água aos inimigos feridos. Prisioneiros sendo tratados por médicos humanos. Oficiais capturados sendo tratados com respeito. Também evacuamos navios civis das zonas de combate antes do início dos ataques. Reparamos os danos causados às infraestruturas civis após o fim dos combates. Fornecemos ajuda humanitária às populações que foram exploradas pelo regime de Drekars. Ela olhou ao redor da câmara. Isto é o que a humanidade faz com o poder. Não conquista. Não dominação. Usamos o poder para proteger os inocentes e punir os culpados. Usamos o poder para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Usamos o poder a serviço dos princípios, não do lucro. A Câmara ficou em silêncio. Eu entendo que você ainda pode estar com medo. O medo é razoável quando você descobre que alguém que você pensava conhecer está escondendo algo importante. Mas peço-lhe que nos julgue pelas nossas ações, não pelos seus medos. Ela respirou fundo. A humanidade quer ser sua parceira. Queremos negociar, explorar, aprender juntos. Queremos construir algo maior do que qualquer um de nós poderia construir sozinho. A galáxia é vasta e cheia de maravilhas. E há espaço para todos nós. Ela recuou da borda da plataforma. Mas não permitiremos que o nosso povo seja assassinado sem consequências. Não ficaremos parados enquanto inocentes são massacrados. E não fingiremos ser fracos simplesmente para deixar os outros confortáveis. Sua voz endureceu ligeiramente. Deste dia em diante, a galáxia sabe quem realmente somos. Não agricultores fingindo ser guerreiros. Não guerreiros fingindo ser agricultores. Nós somos humanos. Escolhemos a paz quando a paz é possível. Aceitamos a guerra quando a guerra é necessária. E nunca esquecemos aqueles que prejudicam o nosso povo. Ela deixou o silêncio se estender por um longo momento. Isso é tudo que tenho a dizer. O Conselho poderá deliberar como achar conveniente. A humanidade aguardará sua resposta. Ela se virou e caminhou de volta pelo corredor. A delegação humana o seguiu. Atrás deles, a Câmara explodiu no caos enquanto os representantes gritavam, discutiam e debatiam. Fora da Câmara, o almirante Cross parou e encostou-se a uma parede. Vitória Oconjo se aproximou dela. Foi um discurso e tanto. Eu quis dizer cada palavra. Eu sei que você fez. Foi isso que o tornou eficaz. Helena olhou para o diplomata. O que você acha que vai acontecer? Algumas espécies terão medo. Alguns ficarão com raiva. Alguns vão fingir que nada mudou. Vitória sorriu levemente. Mas muitos querem ser nossos amigos. Não porque somos fracos, mas porque somos fortes e ainda escolhemos ser gentis. E o Corvafi? O governo do domínio está aterrorizado. Eles já estão se distanciando de seus militares de linha dura. Provavelmente quererão negociar novos tratados, melhores, que demonstrem que valorizam a nossa parceria. Helena assentiu lentamente. Bom. Esse era o ponto. Ela se endireitou e começou a caminhar em direção ao transporte que a levaria de volta à Terra. Almirante, Vitória a chamou. O que acontece agora? Helena fez uma pausa e olhou por cima do ombro. Agora vamos para casa. Reconstruímos o novo Éden. Lamentamos nossos mortos e criamos nossos filhos. Voltamos a ser agricultores, comerciantes e exploradores. E a frota negra volta a se esconder. Onde pertence, ela sorriu severamente. Até a próxima vez que alguém decidir nos testar, um ano depois.
Sarah Chen estava na varanda de sua nova casa e observava Meyer correr pelos campos. O trigo crescia alto, balançando na brisa como ondas douradas. O novo Éden foi reconstruído. Não exatamente como era antes, mas algo semelhante. Algo esperançoso. Os colonos retornaram da terra, acompanhados por novos colonos que queriam fazer parte de algo significativo. A população chegava a 5.000 habitantes e crescia cada mês, mas havia algo mais. Algo inesperado. Caminhando pelos campos ao lado dos agricultores humanos estavam os trabalhadores de Corvati. O jovem Corvati que se ofereceu para ajudar a reconstruir o que seu parente havia destruído. Eles trabalharam lado a lado,